Olá, vamos resumir a unidade Comunicação e Protagonismo de Vida. Nessa unidade, a gente teve 4 aulas, do verbal para o não verbal, influência positiva, tornando a comunicação empática e assertiva e inteligência social. Na aula do verbal para o não verbal, a gente falou o que observar nas relações, a importância da legenda emocional, o mundo digital e os efeitos que ele tem na nossa comunicação e o que cada emoção comunica para nós, o que elas nos dizem, né? Aqui foi que a gente falou de indicadores socioemocionais. Acho muito interessante porque é um jeito fácil de tentar ler o comportamento, é encontrar esses indicadores. Então, a legenda emocional ela acontece tanto na nossa interação presencial como na nossa interação online. Eis que temos aí muitos emojis e figurinhas que comunicam de alguma maneira como a gente está se sentindo. Então, não mais interessante aqui o que está sendo dito, mas principalmente como está sendo dito. Como está soando aos ouvidos e aos olhos de quem está ali interagindo com a gente. Uma dica importante que a gente deu foi de sempre colocar algum tipo de legenda emocional, claro que adequado àquela mídia que tu está utilizando. Então no teu grupo de WhatsApp de amigos tu pode ser um pouco mais informal, mas mesmo nos e-mails é bacana quando a gente coloca um pouquinho de afeto, a gente deixa aquela mensagem mais suave para chegar no nosso interlocutor. O que cada emoção nos diz? É importante a gente ter clareza de que não é o que o outro diz que é verdade ou que não é verdade, e sim que tem uma determinada realidade que essa pessoa está acessando e não necessariamente você. Por exemplo, se uma pessoa está mais triste, ela está mais crítica, ela está um pouco mais lamuriosa, quem sabe. Então ela está vendo aquilo que a gente chama de óculos meio cinza da realidade. Não quer dizer que seja mentira ou que seja impreciso, tão somente é o estado de humor que ela está no momento que pode estar influenciando a forma dela falar. Quando a gente se dá conta que tudo que as pessoas dizem já tem em si um componente emocional, um componente não verbal, vai ficando mais fácil da gente separar a linguagem verbal da linguagem não verbal. Então a gente perceber o tom de voz de alguém, muitas vezes é mais importante do que o que essa pessoa está dizendo. As duas coisas são importantes, mas a gente está perdendo um pouco a habilidade de ler nas entrelinhas. E aí é que ironias, por exemplo, podem aparecer na nossa interação, o que não é legal. Na aula sobre influência positiva, a gente falou sobre fazer amigos e influenciar pessoas, formar alianças, a influência com autenticidade e sobre influência e poder. Aqui a gente frisou muito que elogiar as pessoas é uma coisa bacana, desde que você não faça isso sem a intenção, ou seja, tão somente para agradar. E o elogio, ele parte do princípio que as pessoas buscam recompensas positivas. Ele é um recompensador positivo de comportamento. E quando você critica alguém, você está reforçando negativamente esse comportamento. Isso não é legal. Então, mesmo a crítica, quando construtiva, ela pode te ajudar. Mas é importante que a pessoa perceba a intenção por trás das tuas palavras, né? No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, existe muito do comportamentalismo, que é a intenção de levar as pessoas ao reforço positivo e evitar trazer reforço negativo, por exemplo, amedrontando ou criticando, né? A intenção é que as pessoas repitam os comportamentos desejados. E não à toa esse livro aí já vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Tendo sido escrito na época da Depressão Americana, hoje ele ainda é acessado por administradores do mundo todo. Na aula sobre tornar a comunicação empática e assertiva, a gente falou sobre os nossos valores, sobre a importância de perceber as emoções por trás do comportamento, entendendo que necessidade elas estão acessando e como fazer pedidos. Então, observar sentimento, necessidade e fazer pedido são as 4 etapas da comunicação não violenta, aquela que vai tentar entrar em contato com o coração do outro ser humano que está à tua frente e que diminui a possibilidade de conflito exatamente por dirimir-se de julgamentos.
tentando se colocar pessoas aí em caixinhas, né? Então, quanto mais a gente tem a mente aberta ao que o outro diz e quanto mais a gente conhece as nossas próprias necessidades para poder comunicar pedidos, menos violenta e mais assertiva se torna a nossa capacidade de comunicação. Nessa aula a gente frisou muito o valor da empatia. A empatia ela pode ser cognitiva, quando ela tem mais a ver com entender o que o outro está dizendo, com o que foi comunicado. Quando, por exemplo, você conta a história que alguém te contou, você pratica aqui a empatia cognitiva. Mas se você sentir a emoção que o outro está sentindo, agora a tua empatia é afetiva. Existe ainda um terceiro tipo de empatia, que é a empatia compassiva, aquela de fazer o que o outro precisa que seja feito, contribuir efetivamente com o outro. Para você conseguir ser empático, você precisa ouvir, perguntar, evitar pensar demais e respirar no momento da interação com presença. Sempre bom fazer uma boa respiração profunda. Aqui estão as 4 etapas da CNV para a gente lembrar mais uma vez. Primeiro, observar, como a gente diz, dar um passo atrás, olhando a si mesmo e ao outro na interação, entendendo os fatos sem julgamento e apenas aberto à avaliação geral e subjetiva. Sentimento, em que você identifica que emoções são essas que você tem ou que estados físicos são esses que você tem e para atender que necessidades que você está de fato se sentindo assim. Temos necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades afetivas, necessidades de crescimento e evolução espiritual. E para atender essas necessidades, muitas vezes a gente faz pedidos meio tortos e precisamos aprender então a pedir. Na aula sobre inteligência social, a gente falou sobre contágio emocional, que pode ser positivo ou negativo. Então a gente capta sim o que as outras pessoas sentem na nossa fisiologia. A gente é capaz de ficar com raiva de estar perto de alguém com raiva e de ficar muito feliz ao ver alguém sorrir. A gente falou sobre relações ressonantes, que são aquelas que trazem positividade na relação e que trabalham numa conexão de confiança. Falamos de influenciar pessoas positivamente e de promover relacionamentos. Em relação ao contágio emocional, é interessante a gente pensar que nós não estamos isolados no nosso mundo emocional. Eu falo que é como se as nossas emoções, elas fossem o espaço de um aquário. E somos 2 peixes interagindo na mesma água. Então pode não parecer, mas o mundo emocional ele faz parte das nossas trocas. Não à toa quando a gente está num lugar que a gente vê que todo mundo acabou de brigar, a gente nem estava parte da briga e a gente diz, nossa, estava um clima pesado por ali. Esse clima que a gente capta é exatamente o campo das relações humanas, das emoções. Sobre ressonância, ainda é importante a gente comentar um conceito que aparece na nossa aula de PEIAs e NEAs. PEIAs e NEAs são siglas do inglês Positive Emotional Attractor e Negative Emotional Attractor. O que significa isso? Nós temos comportamentos que atraem emoções positivas, os PEIAs, e comportamentos que atraem emoções negativas, os NEAs. Então, toda vez que eu sou uma pessoa mais tóxica, irracível, que eu tenho uma crítica contundente para dar, eu estou promovendo um comportamento NEA, porque eu estou colocando na outra pessoa sentimentos como raiva, culpa, inadequação e frustração. Aquilo que eu falo e que eu faço gera esta emoção. Da mesma forma, eu posso ter comportamentos PEIAs. Sempre que eu ver algo de bom nas pessoas, que eu perguntar para elas o que elas pensam, que eu interagir de uma maneira mais aberta, mais confiante, eu irei produzir confiança também, esperança, gratidão e uma série de sentimentos positivos a partir dessa interação. Então, nem preciso dizer que a ressonância, ela precisa dos comportamentos PEIAs. Bons estudos!